Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer a nossa aula então de apresentação do Machado de Assis. A vida do Machado de Assis, ela começa em 1839, quando ele nasce. Vocês sabem que o Machado de Assis tem uma origem humilde, ele é neto de escravizados alforriados e tem grande parte de sua formação feita de maneira autodidata, a partir daquilo que ele vai estudando. Ele é mestiço. A ascendência negra do Machado de Assis tem aparecido hoje como uma discussão bastante importante, uma forma de presentificar, né, a identidade da perspectiva da literatura afro-brasileira ou da literatura negro-brasileira, mas por muito tempo foi escamoteada. A gente vai ver um pouco, nós vamos falar um pouco disso a partir das imagens do Machado de Assis. Bom, durante a vida, né, ele vai começar a carreira dele na imprensa, digamos assim, como tipógrafo. Então, aquele funcionário que ia montando os tipos, né, para que fossem impressos na forma de impressão de então, e vai passar depois a escrever crônicas, a escrever crítica de teatro, a participar mesmo daquele jornalismo diário. Bom, a partir disso, então, ele passa a publicar contos, ele escreve livro de poemas, não é? Romances, e nós temos, então, uma larga publicação do Machado de Assis. Ele escreve romances que geralmente são considerados, por uma certa crítica, romances que são próximos aos romances do José de Alencar, nos quais parece que a intenção, né, dos personagens é justamente uma espécie de ascensão social. Então, dentro desses romances, se apresentam romances como Yaya Garcia, né, Helena, embora a crítica diga que nesses romances também já é possível perceber a acidez, não é? De certa forma, que vai aparecer naqueles então que vão ser considerados uma mudança dentro da linha dos romances do Machado de Assis, que é justamente, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é publicado em 1881, e em 1899 é publicado também Dom Casmurro. Posteriormente vai ser publicado Quincas Borba. É interessante também perceber que a produção literária do Machado de Assis, ela contém em sua trajetória muitos contos. São mais de 200 contos publicados pelo Machado de Assis, e é de se perceber que o Machado de Assis ele vai treinando a escrita nesses contos. Então, há muitos contos, em muitos contos estão temas que depois serão apropriados nos romances. Basta aqui a gente pensar, quer dizer, num conto como o Entre Santos, que é um conto cujo tema é uma promessa feita por alguém, né, por um personagem que tem muita dificuldade de doar dinheiro, que tem muita dificuldade em ser generoso, e ele precisa fazer uma promessa para um santo para conseguir, então, para pedir a saúde, a melhora da saúde da esposa. E, no final das contas, isso é impossível para ele. Então, é interessante pensar como que esse clima, né, essa atmosfera dessa promessa, que acaba se transformando numa espécie de troca financeira, não é? E também de barganha entre o santo e aquele que reza, é o mesmo clima que vai aparecer, de certa forma, lá no Dom Casmurro, quando descobrimos que o Bentinho não podia se casar de uma primeira vista com a Capitu, porque a mãe dele havia prometido que ele deveria se tornar um padre. Então veja que esse tipo de ambientação já estava presente, ou já estará presente, nos contos do Machado de Assis. É interessante perceber, então, a relação que existe entre a obra do Machado de Assis, entre a produção romanesca e os contos. Quem trata de uma maneira muito interessante disso é a professora Marta de Sena, que foi professora da FRJ e da Fundação Casa de Rui Barbosa. Vocês podem acompanhar isso nos artigos dela. Bom,
com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas e depois com Dom Casmurro, nós podemos dizer que o Machado de Assis ele atinge a maturidade da sua carreira e também passa a ser respeitado como um grande escritor, embora ainda houvesse muitas críticas a ele. Mas o fato é que em 1897 ele vai participar da fundação da Academia Brasileira de Letras, como uma das principais instituições culturais do Brasil naquele momento, ou pelo menos do Rio de Janeiro, né? E vai, então, se tornar presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, nós podemos dizer que o Machado de Assis, esse escritor de origem humilde, esse escritor mestiço, do Rio de Janeiro, do final do século XIX, temos que sempre lembrar que a abolição da escravidão no Brasil aconteceu só a partir de 1888. Pois bem, esse escritor, diante, né, de todas essas dificuldades, inserido nessa sociedade, então, pôde lograr já o reconhecimento em vida e, em 1908, o Machado de Assis falece. Eu passo agora, então, a apresentar para vocês algumas imagens do Machado de Assis, as maneiras como ele foi retratado. Então vejam, aqui nós temos uma imagem do Machado de Assis, que é essa fotografia tirada por Marc Ferrez, em 1890. Vejam que nessa foto aparecem os traços da ascendência africana, afro-brasileira, do Machado de Assis. É muito importante, né, perceber que a iconografia sobre o Machado de Assis vai, à medida em que ele vai se transformando numa figura importante, vai também, embranquecendo de certa forma. Então vejam, aqui nós temos à direita uma imagem que é a imagem do Machado de Assis, a imagem oficial no site da Academia Brasileira de Letras, do Machado de Assis. Eu coloquei aqui uma data mais ou menos imaginada, que é 1897, que é justamente a data da fundação da Academia Brasileira de Letras. Bom, vejam, não é que é muito interessante, então, como a questão do Machado de Assis como mestiço aparece na forma como se conta a sua biografia, em certos momentos, não é? Mas todos os momentos que nós vemos um movimento, digamos, bastante racista da sociedade brasileira, como é o caso do final do século XIX, parece que essa imagem vai também um pouco embranquecendo, né? Então, isso pode se relacionar àquilo que temos conversado nessa disciplina sobre essas teorias higiênicas racistas do final do século XIX no Brasil. Desculpa. Então, vejam, em 2017, 2018, a Faculdade Zumbi de Palmares fez esse movimento, né, com essa hashtag Machado de Assis Real, em que se tomou aquela fotografia do Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, né, que aparece no site da Academia Brasileira de Letras, e houve então uma recoloração da foto do Machado de Assis, da imagem dele, e agora, né, se destaca a cor da pele do Machado de Assis. Então nós temos aqui um movimento de afirmação importante, e esse movimento então sugeria que as pessoas trocassem, né, as fotos do Machado de Assis, em que ele aparece com os traços afro-brasileiros escamoteados, e colocassem então essa nova foto do Machado de Assis, né? Então foi um movimento muito, muito interessante. E vejam, né, que esse ano, 2020, foi lançada uma nova tradução do Machado de Assis para o inglês, feita pela Flora Thomson DeVoe. Depois vocês vão poder acompanhar a entrevista dela, eu vou disponibilizar o link para vocês. E a Flora, que traduziu Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ela é uma estudante de Machado de Assis, fez um doutorado na Universidade de Brown sobre ele, lança essa tradução, e a edição
passa a ter muitos exemplares vendidos, a primeira edição se esgota rapidamente. Então é interessante, né, nós pensarmos na trajetória da recepção desse escritor e pensar, né, como que agora o Machado de Assis, esse romancista da literatura brasileira, esse romancista mestiço, agora ele passa também a se transformar numa espécie de ícone para a afirmação da identidade afro-brasileira, para a afirmação dos direitos dos negros, da população negra, sobretudo nesse mundo em que nos encontramos, né? E como que ele vai, como que esse livro passa a vender bastante, justamente no momento em que nós vemos as manifestações, né, nos Estados Unidos contra o racismo, né? Então é interessante nós percebermos essas leituras do Machado, né? Isso porque quando o Machado de Assis lançou seus primeiros livros, um dos críticos mais importantes no Brasil, no final do século XIX, um dos críticos que mais escrevia, que eram mais respeitados, era o Silvio Romero. O Silvio Romero era um crítico que nós podemos classificar como um crítico naturalista, ou seja, é um crítico que levava muito a sério as noções do determinismo. Ele, muito influenciado por Taine, que definia, então, que a raça, o meio, o momento histórico, né, são elementos muito importantes para se definir as características de uma determinada literatura, ele faz uma crítica ferrenha ao Machado de Assis, porque observa o Machado de Assis como um escritor anacrônico, justamente porque não consegue relacionar a obra considerada, que nós consideramos hoje realista do Machado de Assis, a partir do Memórias Póstumas de Brás Cubas, exatamente a literatura que era produzida no Brasil naquele período. Nós vimos na aula passada as diferenças, né, marcantes entre o estilo do Memórias Póstumas, por exemplo, e o Cortiço. Então, ele considera o Machado de Assis um escritor anacrônico e não consegue perceber também que o Machado de Assis tenha um vínculo com o Brasil. Essa é uma questão muito importante dentro da crítica do Machado de Assis, o vínculo com o Brasil. Num primeiro momento, ele vai ser considerado um escritor que não tem muitos traços brasileiros, ou não está muito preocupado com a realidade brasileira. Por isso, num primeiro momento, não é dada a Machado de Assis um aspecto, não é dada a obra de Machado de Assis um aspecto de obra realista. Então, olha só o que o Silvio Romero diz aqui, por exemplo, nesse texto, que é de 1897, justamente o ano de fundação da Academia Brasileira de Letras, né, que se chama Machado de Assis, Estudo Comparativo de Literatura Brasileira. Bom, então ele diz o seguinte, olha: tal o motivo pelo qual, de caso pensado, arquitetou aqueles dous quartapassos de sensaborias que se chamam Brás Cubas e Quincas Borba, onde certos basbaques nacionais fingem descobrir não sei que profundos abismos de ciência oculta, magia, faquirismo ou cabala, que os anestesia e embriaga, como os mongangas de Antônio Conselheiro aos jagunços de Canudos. Por mim, não pude nunca descortinar onde pousam, tantos despenhadeiros do pensamento, tantos grotões da filosofia, onde a gente se possa afogar. Puro convencionalismo é tudo aquilo, caríssimo leitor. Então vejam aqui, não é, que o Silvio Romero chama o Machado de Assis de convencionalismo. Observe, então, a obra do Machado de Assis como uma obra artificial. Antônio Cândido, num estudo sobre o método crítico de Silvio Romero, vai dizer que, na verdade, o Silvio Romero não conseguia avaliar positivamente a obra de Machado de Assis, porque acreditava que o Machado de Assis, que era um brasileiro, e dada a sua condição de mestiço, é como se aquele livro que ele tentasse escrever, que tratasse da alta filosofia, fizesse referência, por exemplo, a autores como Shakespeare, fosse um livro falso, já que, né,
nesse país e nessas condições, não seria possível se escrever um livro como se escrevia, por exemplo, no século XVIII na Inglaterra. Então percebam que esse tipo de determinismo, esse tipo de pessimismo em relação ao Brasil marca também uma recepção que poderíamos considerar hoje como uma recepção contemporânea racista, né, do Machado de Assis. Então é muito interessante a gente perceber isso, né? Então, puro convencionalismo é tudo aquilo, caríssimo leitor. Tenhamos um pouco de ceticismo diante desse pessimismo e desse humorismo pacato das secretarias do Estado. Aqui a crítica passa a ser pessoal, né? Porque o Machado de Assis ocupou muito tempo secretarias de Estado, ele teve uma carreira como funcionário público. Tenhamos um pouco de ceticismo, então. Bons cidadãos neutros na eterna quietude do gracejo oficioso, ao vencedor as batatas, o trecho, né, que aparece em Quincas Borba, também em Quincas Borba, né, a felicidade é um par de botas. São como sínteses. A felicidade é um par de botas já aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas. São como sínteses de tais profundezas. Por mim, confesso que aprecio mais o humorismo do outro. Era mais espontâneo. Então vejam que Machado de Assis aqui é extremamente criticado e há justamente uma dificuldade em se considerar a obra do Machado de Assis como uma obra realista, justamente porque, quando comparado aos outros escritores brasileiros daquele momento, ela se apresentava de forma muito diferente, pelas questões como já observamos. Bom, quando fazemos uma... Então a gente pode pensar, não é, que esse momento, depois o José Veríssimo, que é outro escritor que é mais ou menos contemporâneo ao Silvio Romero, vai sim elogiar a obra do Machado de Assis, mais para frente a Lúcia Miguel Pereira, o Astrogildo Pereira, que é um integrante do Partido Comunista, vai fazer uma crítica bastante interessante da obra do Machado de Assis, porque vai considerá-la uma obra de crítica social. Então, conforme nos aproximamos da década de 30, o Machado de Assis vai retomando também esse aspecto realista. Não que ele fosse considerado um realista como Flaubert ou como Zola naturalista. Não, mas se percebe que há um realismo na obra do Machado, porque apesar de ele não registrar a vida, por exemplo, no cortiço, como fizeram outros escritores, ele capta alguns aspectos da lógica da sociedade brasileira. Mesmo assim, é interessante perceber que há uma ressalva dentro da recepção crítica do Machado de Assis por parte, por exemplo, dos escritores ali em torno do modernismo paulista, né? Do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade. Então, nesse momento, como esses escritores defendiam uma literatura, por exemplo, né, cuja linguagem fosse próxima à linguagem do cotidiano, talvez por isso o Machado de Assis não pudesse entrar não pudesse entrar num hall de grande escritor, né? Era um escritor elogiado, mas mesmo assim com muitas ressalvas. Nós podemos perceber aqui, nesse trecho, por exemplo, da crítica do Mário de Andrade, uma espécie de prevalência, de continuidade um pouco da ideia do próprio Silvio Romero, na perspectiva em que observa o Machado de Assis como uma espécie de ressentimento, mas uma leitura que vai destacar digamos, o trabalho formal do Machado de Assis, não é? A perfeição da forma no Machado de Assis. Então, eu apresento aqui para vocês agora, vejam, esse daqui é um exemplar das poesias completas de Machado de Assis na biblioteca do Mário de Andrade. Mário de Andrade tinha o costume, né, de anotar as margens de seus textos, como muitos de nós fazemos, e esses livros, grande parte deles pelo menos, está conservada lá na biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros na USP. Então, isso daqui é uma foto do livro e do comentário. Então, diante de um poema
do livro Americanas, de Machado de Assis. Machado de Assis também escreveu poemas, né? Diante desse poema, do poema chamado A Última Jornada, Mário de Andrade escreve: isto é mais que sublime, versos geniais, de uma pureza, né? De um equilíbrio, de uma comoção maravilhosas. Olha só, no artigo então sobre Machado de Assis, numa série de artigos sobre Machado de Assis, que Mário de Andrade publica no Diário de Notícias, em 1939, ele vai dizer o seguinte: tenho pelo gênio de Machado de Assis uma enorme admiração, pela obra dele um fervoroso culto, mas eu pergunto, leitor, para que respondas ao segredo de tua consciência: se amas Machado de Assis? Vejam que aqui é todo o jogo com a própria forma, né, de Machado de Assis escrever, a interlocução com o leitor aparece aí, né? E eu pergunto, leitor, e esta inquietação me melancoliza. Acontece isso da gente ter às vezes por um grande homem a maior admiração, o maior culto e não poder amar. Como arte, no entanto, ele foi o maior artesão que já tivemos. E esta é a sua formidável vitória e sua maior lição. Ele vence, ele domina tudo. Pelo artista incomparável que soube ser, tomando a sério a sua arte, Machado de Assis se aplicou em conhecê-la com uma técnica maravilhosa. É impossível de imaginar maior domínio do métier. Percebam então que aqui está outro aspecto da crítica sobre Machado de Assis que é muito importante, que é a crítica que observa a natureza formal da obra de Machado de Assis. Então vejam, passamos por algumas tendências na crítica sobre Machado. A primeira delas, do Silvio Romero, é pensar se Machado é ou não anacrônico, se a literatura dele é ou não nacional, né, é ou não nacionalista em certo aspecto. Aqui observamos então outra questão, que é a questão formal, apesar então de o Mário de Andrade dizer que não ama o Machado de Assis, mas afirma que foi o maior artesão que já tivemos, né? E passamos agora por um outro momento que é justamente próximo aí a 39, 40, 42, 43, que é o momento em que o governo de Getúlio Vargas vai instaurar uma política em torno da ideia de identidade nacional e de união a partir justamente da miscigenação e da política de uma espécie de democracia racial. Portanto, percebam que para o governo de Getúlio Vargas será muito importante uma figura como Machado de Assis, porque ele representa a possibilidade otimista de alguém, de um escritor poder vencer, digamos, sendo, né, tanto compartilhando da ordem, não sendo um revolucionário em certo aspecto, né, pelo menos isso na visão do governo do Getúlio Vargas, e também sendo mestiço. Então, não é de se estranhar que, a partir de 39, o próprio governo brasileiro, né, faça, por meio do Ministério da Educação e Saúde, uma exposição sobre Machado de Assis.